que é, família, daqui fala o Predador de Notícias, atenção, é o Predador de Notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque isso também é notícia, você não sabia, está a saber a partir de nós, então é notícia, ok, família? Família, sabes por que o Predador de Notícias fica a te pedir toda hora para você se inscrever no canal? É porque isso nos ajudaria muito, ou melhor, nos ajuda muito, tá entendendo? Quando você curte e se inscreve no canal ou partilha o vídeo, o YouTube, né, dá a opção de recomendar os vídeos, ou melhor, os nossos vídeos para outras pessoas. Então, como aqui é notícia boa, é notícia que vocês querem ouvir, nós falamos o que vocês querem ouvir, partilhe, não guarde esse vídeo para você sozinho. Né? Você tem 300 amigos, partilhe com essas 300 pessoas. É só você compartilhar o vídeo nas redes sociais. Tá entendendo? E essas pessoas também vão poder ver, vão poder compartilhar e assim acessivamente. O mundo vai e o pessoal vai estar informado. Tá entendendo, família? É mais ou menos isso. Faça isso e nos ajude. Porque esse canal só existe por causa de vocês. Essa página só existe por causa de vocês. Essa plataforma só existe por causa de vocês. Então continuamos a contar com vocês mais vezes, ok, família? Então, sem mais blá blá blá, não se esqueça, também quero aqui alertar o Mambo. Este sábado teremos a entrevista, o primeiro Fala Cidadão. Em entrevista, vocês escolheram. Neste sábado não vamos entrevistar a entrevista, vamos entrevistar um cidadão e deputado angolano, né, da bancada parlamentar, que é de nome Nelito Equiqui. Fica ligado, família. Olha, a entrevista será no nosso Facebook, na nossa página oficial. Vai lá já que é MSTV, ok, família? É mais ou menos isso. Então, sem mais blá blá blá, você que queres anunciar aqui no nosso canal, é simples. É só você ir na descrição do vídeo, tem os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia, ok, família? Sem mais blá blá blá, sem mais delonga, vamos para o que interessa. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. O cargo mais apetecível é Deltrude Costas em um alvo a bater. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E a família, como eu disse no início do vídeo, vocês devem ter visto, vão ter que ver e ouvir de novo, é isto mesmo. O cargo mais apetecível é Deltrude Costa em um alvo a bater. Estão entendendo? Mais uma vez, a conduta de Deltrude Costa volta à ribalta, tal como tem sido frequentemente nos últimos tempos. Estão a entender? Afinal, por que razão o atual ministro do gabinete do presidente da República tem sido constantemente atacado, alegando negócios e conflitos de interesse sob o olhar silencioso e cínico de membros do mesmo pleuro? Estão a ouvir? Até o início de setembro de 2016, Deltrude Maurício Fernandes Gaspar da Costa ocupou as funções de ministro de Estado, né, da Casa Civil durante a administração eduardista. Contudo, já teve passagens com distinção aos cargos de vice-ministro da Administração de Território para as questões eleitorais em 2004 a 2010, membro do Conselho de Administração da ANIP, Agência Nacional de Investimento Privado, em 2011, ministro de Estado de chefe da Casa Civil do Presidente da República em 2012 e secretário-geral do Presidente da República em 2016. Olhando para a folha de serviço do homem que ostenta o cargo mais apetecível no Executivo angolano, vamos que trata-se do antigo ministro de Estado de chefe da Casa de Segurança Civil da Presidência da República, de José Eduardo dos Santos, o que faz dele um conhecedor dos labirintos do Palácio Presidencial e dos contornos que ditou o processo de acumulação primitiva de capital dos marimbondos e seus pares. Será por isso que Deltrude Costa tornou-se um alvo a bater? Nem que era o efeito os beneficiários da desgraça do povo angolano, agora trajados de revus e patriotas, o que nunca foram e ou serão, vão destilando periodicamente o seu veneno através de bocas de aluguéis que muitas das vezes se escondem nas redes sociais por detrás de um perfil falso ou mesmo na primeira pessoa, juntaram-se e formaram barricadas para derrubar um dos colaboradores de confiança do Presidente da República. Tudo indica que trata-se de uma novela sem fim à vista.
um cenário comum em políticas maquiavélicas alimentadas por intrigas balanceadas, dando corpo à máxima dividir para melhor reinar. Estão a entender? Mestre em ciências jurídicas empresariais, o doutorado em direito privado, Edeltrude Costa tornou-se um verdadeiro inimigo público no seio da ala conservadora de muitos marimbondos do MPLA por ter revelado o caminho percorrido pela fortuna de sangue de muitos ex-governantes que estão sempre aflitos por uma eventual ligação telefônica da Procuradoria-Geral da República e não ter sido fiel ao legado do pioneiro Gangula, revelou fonte fidedigna ligada ao Edeltrude Costa, né? No meio desse fogo cruzado, o presidente da República, João Lourenço, afigura-se como um mero espectador, tal como se diz na gíria. O silêncio também comunica. Perante os factos, estamos diante do velho brocado, não devíamos responder às provocações baratas, para não dispensar atenção aos problemas pontuais que associam, ou melhor, que assolam os angolanos que sempre escolheram Angola para viver e nunca lhes passou pela cabeça o autoexílio após saquearem um erário público. Estão a entender? Existe uma ala devidamente identificada e já não conseguem esconder o interesse desmedido em manchar a reputação dos colaboradores do presidente da República, João Lourenço, sobretudo todos aqueles que trabalharam com o Eduardo dos Santos, rotulado na persona não grata e autênticos traidores. Daí que os alvos a derrubar no executivo estão identificados, onde Edeltrude Costa aparece como cabeça de lista. O que nos conforta é que o presidente da República conhece bem o potencial de cada um e já percebeu até onde vai o comportamento dos seus colaboradores em melhorar a qualidade de vida dos angolanos. Rematou. Estão a entender, família? Não sei quem escreveu esse artigo, mas a fonte aqui é do Ponto Final, né? Informação geral, é do site Ponto Final. Família, é aquilo que eu disse no vídeo, né, anterior. O combate à corrupção, esse Edeltrude Costa, como vocês sabem, a Ana Leal, aquela portuguesa que trabalhava acho que na TVI, uma coisa assim, a TV que os mangopes querem comprar só para passar a imagem linda dos angolanos, coisa que não é, estás a ver? A Ana Leal, ela veio com uma saga, né, de episódios para destruir esse Edeltrude Costa. Mas é o MPLA, né, família? É o MPLA. É o MPLA. O MPLA fez de tudo para essa matéria não ir ao ar. Até a Ana Leal foi despedida do trabalho dela, acredita? Até em Portugal os magias fazem. Tá entendendo? Até em Portugal os magias fazem. Eu acredito que se o Brasil ou outros países que falam português, o MPLA tivesse, né, a autoridade, também faria. Tá entendendo? Também faria, só que o brasileiro não. O brasileiro quer estar lá mesmo. Outros países, os magias mandam em Portugal também. Tá a entender? Mandam em Portugal. Esse magié é milionário. Olha, dizem que a fortuna dele é avaliada em mais de 20 milhões de dólares. Isso é que nós sabemos. Provavelmente isso é que deve estar na conta dele. Imagina aquilo que está guardado em casa, nas fazendas enterradas. Imaginem. Hã? Oi, não se preocupe com a máscara. Tá a entender? Não se preocupe com a máscara. Não se preocupe com o que você está vendo. Se preocupe com o que você não está vendo. Se preocupe com o que está saindo da minha boca. A minha voz. As verdades que eu estou trazendo para dentro da tua casa. Por isso não é à toa que nós colocamos MSTV. Nós não bajulamos você. Mas nós chegamos até você. Querendo ou não. Porque se você não ver, não quiser nos assistir, o teu irmão vai nos assistir, o teu primo vai nos assistir. Por quê? Porque nós falamos a verdade. Nós incomodamos pessoas aqui em Angola. Nós incomodamos seres humanos. Nós incomodamos seres vivos. Tá a entender? Nós incomodamos. E face a isso, nós somos o canal IMSTV. MSTV. Esses magiés, vai chegar a hora deles. E quando chegar, com certeza, eu, você, teu irmão, teu primo, todos nós, as nossas famílias, vão estar lá para rir de alegria. Tá entendendo, família? Então tenha opinião própria. Não deixe que eles falem por você.
Esses são os tais patriotas com 10 nacionalidades. Tá a entender? Então é mais ou menos isso. É tu mudia, é tu muele. Até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Cria sua própria opinião. É muito importante. Não deixe que esses gatunos falem por você. Não deixe, jamais. Tá a entender? É mais ou menos isso.